Olá, nosso amigo do Crédito Privado 360. Eu sou Aloysio Alves e hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o Ricardo Profeta, que é o sócio fundador e presidente da BRZ, que é uma das maiores gestoras de crédito privado do país. Ricardo, muito prazer ter você conosco. Aloysio, muito obrigado pelo convite e obrigado a todos que estão assistindo a gente por esse tempo que vocês estão abrindo. Muito bem. Ricardo, para alguém que é um veterano do mercado de crédito privado, imagino que você deve ter uma satisfação de ver o mercado finalmente florescendo como está acontecendo agora, né? E como a gente sabe, o Brasil tem um gargalo econômico histórico que assim, o dinheiro não flui para as empresas médias e pequenas. Isso vem começando a acontecer, principalmente com instrumentos como os FDICs, né? A gente está vendo agora entrar em funcionamento as duplicatas escriturais que vão ampliar o acesso das empresas médias e pequenas ao mercado de capitais. O que na sua visão, são assim, o principal avanço para que permitiu isso acontecer como está agora, que parece uma coisa assim que de repente aconteceu do nada, né? Parece um passe de mágica, né, Luísio? Ah, bom, a gente faz gestão de FDICs desde da década de 2000. Então, ali por volta de 2007, 2008 foi quando a gente constituiu o nosso primeiro FDIC. Então, a gente acompanha a evolução desse mercado praticamente desde a sua criação. O mercado de FDICs, né? Não o mercado de crédito privado, crédito privado, a gente fazia gestão de fundos de crédito privado desde antes disso. E, de fato, sempre foi um setor da economia brasileira, um tipo de ativo da economia brasileira que parecia que andava com o freio de mão puxado. E eu atribuiria isso, perdão, a uma série de fatores. Acho que um dos grandes fatores, grande concentração bancária que a gente tem no Brasil, e a falta de instrumentos e de tecnologia para viabilizar uma desintermediação desse oligopólio bancário, desse mercado muito concentrado de bancos. Mercado muito concentrado de bancos que traz benefícios para o sistema financeiro brasileiro, mas tem muitas consequências negativas, como, por exemplo, a falta de capilaridade e a falta de capital de fato para uma série de companhias, como você muito bem falou na sua introdução. Acho que ao longo do tempo, primeiro, né, não teve um passe de mágica. Foi aquele processo que foi... muitas gestoras, muitos atores desse mercado foram quebrando as pedras aos pouquinhos, até que chegou uma hora que a coisa ganhou massa crítica e agora parece que está todo mundo vendo, parece que surgiu ontem, né? Mas é uma coisa que tem mais de 2 décadas, enfim. Só a parte de FDICs. O setor de crédito privado do Brasil é muito mais antigo do que isso. Então, eu acho que a evolução da tecnologia, a maturidade dos investidores, o advento das plataformas de investimento e de meios para que investidores que não investissem necessariamente através dos grandes bancos pudessem acessar fundos de investimento, por exemplo, ou alguns tipos de ativo que ficavam muito restritos aos grandes bancos, aos grandes investidores institucionais. Acho que isso tudo fez com que esse mercado se desenvolvesse e agora a gente estivesse vendo esse passe de mágica. Os astros estão se alinhando, né? Sim. Assim, acho que um dos elementos importantes ali é que os investidores, né, foram pisando o terreno, e esse período de mais de 20 anos que você citou ali não foi sem percalço. A gente teve já lá atrás o caso Parmalat, depois Sim. veio mais recentemente ali alguns casos complicados também, com Americanas, Light, enfim. E o caso específico dos FDICs, ele foi sobrevivendo, ele foi se firmando com isso e dando mais confiança, né, para todas as classes de investidores entrarem ali. Sim. Agora, os FDICs, em particular, eles não têm uma isenção fiscal que outros instrumentos que se popularizaram nos últimos anos, como CRI, FIAGRO, têm. E ainda assim ele está crescendo. Por quê? Bom, uma série de coisas. Eu acho essa pergunta uma das perguntas-chave
que ajudam a gente a entender um pouco desse fenômeno todo que a gente tem visto hoje em dia. Os FDICs, eles não têm isenção fiscal. Então, fazendo o paralelo que você fez com FIAGROS, FIPs de infraestrutura, FIINFRAS, etc., esses fundos pagam o imposto. Porém, eles têm postergação no pagamento de imposto. Então, você paga imposto em regime caixa. Logo, o investidor recebe só quando ele de fato... O investidor paga só quando de fato ele recebe. Então, ele não tem isenção fiscal, mas ele tem uma espécie de benefício fiscal. Uhum. Que era negligenciado quando os fundos exclusivos estavam postos no mercado. Então, quando era possível que grandes investidores individuais montassem seus fundos exclusivos e embaixo deles investissem em uma série de coisas, em uma série de ativos, e esse fundo exclusivo dava a postergação de IR para o investidor final, o FDIC ele ficava um pouco sem lugar ali. Para o investidor que queria isenção fiscal, de fato, tinha os instrumentos, o CRI, CRA, etc. Para os investidores que queriam postergação em ativos de um pouco mais de risco, um pouco mais de retorno, existia o mecanismo do fundo exclusivo. Quando acabou o fundo exclusivo, muitos investidores passaram a buscar alternativas para os seus investimentos de mais high yield, né? Um pouco mais arriscados, com um pouco mais de retorno, e o FDIC apareceu como uma solução quase que perfeita para isso. Encaixou como uma luva. Encaixou como uma luva. Qual que é o problema do FDIC? Bom, qual que é o benefício do FDIC? Primeiro, essa questão fiscal de postergamento. Segundo, os FDICs, eles, pelo menos até hoje no Brasil, eles têm retornos esperados que são muito mais altos do que de ativos relativamente similares. Então, vou fazer um exemplo aqui hipotético. Uma companhia emite uma debenture e uma companhia tem um FDIC, com mais ou menos o mesmo risco dentro. O FDIC dá muito mais retorno para o investidor do que a debenture. Por quê? Por uma questão histórica, porque o FDIC sempre foi o patinho feio da indústria de crédito. Ninguém olhava. Por quê? O FDIC dá trabalho para olhar. É mais complexo. É muito mais complexo. Você pega 10 FDICs quase idênticos, eles podem ser absolutamente diferentes. Eu constituo um FDIC na minha gestora, você na sua gestora faz uma quase cópia do regulamento do meu FDIC, com pequenas alterações. Essas pequenas alterações podem fazer o seu FDIC ser muito melhor ou muito pior que o meu. Uhum. Ou seja, para que seja feita uma boa análise de um FDIC, é preciso que você tenha uma equipe jurídica analisando, tenha pessoas de análise de negócio, análise financeira sofisticadas para analisar, para modelar, etc. O FDIC é o primo do crédito do FIP no mercado de equities. Nossa, que complicado. O FIP, no mercado de equities, você tem, por exemplo, o FIA, uhum. que são os investimentos em companhias abertas, que compram ações na bolsa, etc. O FIP é o instrumento que tem muita versatilidade, que pode mais ou menos comprar qualquer coisa, que tem muito mais flexibilidade pela natureza dele, né? São os fundos de participação, os fundos de private equity. No crédito, você tem os fundos high grade, você tem as debentures, você tem os CRIs, CRAs, etc. Esses são os ativos mais simples, eles têm mais liquidez, eles têm mercados mais organizados, são mercados maiores, etc. O FDIC é o fundo que permite muito mais flexibilidade dentro dele. Então, o FDIC precisa de muito mais atenção, muito mais expertise, muito mais tempo. Então, ele foi deixado de lado. É natural que um alocador de capital dê preferência para um instrumento que seja mais simples para ele analisar, como uma debenture, por exemplo, do que um muito mais complexo. Então, assim, um recado subliminar ali para quem está, enfim, começando, tá procurando entender melhor ali como colocar isso aí dentro da cesta, é muito importante ter um gestor mais tarimbado, mais calejado ali para escolher os melhores veículos. Sim, o FDIC é uma indústria de investidores super especializados. A gente achar que uma pessoa física leu 2 livros, assistiu uns podcasts, etc., com todo respeito aos livros, aos podcasts que são fundamentais para as nossas vidas, e ele vai alocar direto, ele está anos-luz atrás de gestores que fazem isso o dia inteiro, com equipes jurídicas, como eu falei. São produtos muito complexos de serem analisados. Então, é necessário que, quando você vai comprar, por exemplo, cotas de um FDIC, que você conheça profundamente bem o gestor que você que está gerindo aquele FDIC. Quando você vai comprar
cotas de um FIC de FDIC, é muito importante que você conheça pelo menos muito bem o gestor do FIC de FDIC, porque espera-se que ele seja capaz de fazer análise dos FDICs subjacentes. Com quem você vai casar o seu dinheiro, né? Exatamente. Com quem você vai casar seu dinheiro. Aliás, essa recomendação ela vale para quase qualquer coisa no mundo dos investimentos. É fundamental que você conheça bem. Mas, quando você vai investir em FDICs ou em FIPs, é mais importante ainda. Porque são instrumentos muito complexos. Eles têm pouca liquidez. Os prazos de casamento, ele é longo. Maior. Então, não dá para ser um investimento que você faz com base em meia dúzia de informações, achando que, putz, daqui mudou o cenário mês que vem, eu saio e tá tudo bem. Agora, uma coisa que eu queria te ouvir, assim, a BRZ, apesar de ter todo esse período no mercado e ela vem crescendo junto com o mercado, ela não está tendo um crescimento explosivo, né? Alguém poderia imaginar assim, poxa, mas eles que viram primeiro. O que isso diz sobre o que vocês estão olhando assim do ritmo de crescimento desse mercado? Olha, essa também é uma ótima pergunta. Esse mercado era um mercado, ele tem aquele comportamento exponencial, né? Então, ele foi crescendo, parecia que estava crescendo muito pouquinho, mas ele vinha crescendo significativamente, mas quando você olha a curva, é uma curva que em algum momento empina e a gente está vendo essa, entre aspas, empinada da curva. O nosso jeito de fazer gestão, e a BRZ fez 20 anos esse ano de 2025, então o nosso jeito de fazer é um jeito, apesar da gente estar em mercados que são mercados de mais alto risco, de mais alta complexidade, já que estamos nesses mercados, a gente tem uma visão muito conservadora a respeito dos nossos investimentos. Então, a gente prepara nossos fundos para que eles reflitam exatamente o mais próximo possível o risco dos ativos subjacentes, do que o investidor final consegue ver, sem que tenha muito fio desencapado, digamos assim, no meio do caminho. Então, a gente é muito cauteloso, as parcerias que a gente firma são parcerias que elas vão crescendo paulatinamente, a gente não faz crescimentos exponenciais das nossas parcerias desde o primeiro momento, e é muito importante você ter parceiros originadores nos FDICs, por exemplo. A gente, quando identifica a oportunidade de entrar num novo tipo de FDIC, a gente vai muito aos poucos para que a gente tenha entendimento daquele setor, para que a gente entenda de fato qual que é o nosso papel na gestão daquele FDIC, qual que é o nosso papel com aquela nova equipe que a gente está formando. Então, por um lado, a gente tem a coisa muito mais na mão, por outro lado, isso freia nosso crescimento. Então, a gente brinca dentro da BRZ que a gente nunca é a casa que mais vai crescer, mas a gente também não é a casa que explode. Então, quando tem uma crise, a gente está com os ativos muito mais na mão, os nossos investidores estão muito mais próximos, a gente tem... É tudo muito mais... É um ambiente muito mais controlado. A gente não faz questão de ser o maior, a gente não faz questão de aparecer na capa do jornal como o maior crescimento do ano, etc. De novo, a gente está num setor muito volátil, de muito risco, num país que é um país, de certa forma, complicado. E a gente está fazendo 20 anos, Aloysio. Acho que isso diz muito sobre a gente, mais do que o nosso crescimento um pouco mais contido, que eu acho perfeito o ponto, a gente tem 20 anos. Então, o nosso projeto é um projeto de longuíssimo prazo. E eu vou emendar aqui no seu comentário, assim, tem uma questão macroeconômica que ela não é irrelevante, né? Tem o juro, a taxa básica de juros ali ao redor de 15%, que é o maior nível em 2 décadas quase, né? Então, assim, alguém vai pensar assim, bom, não deve estar muito bom para tomar dívida no mercado no momento desse, porque o custo da dívida é muito alto. Não é o que a gente está vendo, mas está acontecendo, o investidor está muito animado em ter mais de 1% ao mês, né? Mas a gente talvez não deveria ver isso como uma coisa saudável se ela ficar assim por muito tempo, né? Como é que vocês olham para isso para determinar em que tipo de operação vocês vão ou não vão entrar? Você está pegando nos pontos cruciais dessa história, no mundo do FDIC, mas também esses comentários são perfeitos para
todos os ativos de risco que a gente faz gestão na BRZ ou que existem no Brasil. Taxa de juros de 15% é horrorosa para todo mundo. Assim, pode ser uma heroína de curto prazo para manter todo mundo animado e para manter os investidores felizes, estão ganhando 1% ou mais de 1% ao mês, mas estruturalmente para o mercado, para a economia real, para a vida das pessoas, isso é um veneno. Na BRZ a gente faz gestão de fundos de equity também, de private equity, de infraestrutura. Quando a gente vai para esse universo, a taxa de 15%, 14%, e daí para cima, sei lá... Proibitivo. É proibitivo. Assim, não, é um mercado que ele entra em apagão. Não para em pé, Não para né? em pé. Não tem como, assim, a gente poderia fazer outro podcast só para falar sobre isso, mas... então, para esse mundo de equity, isso são taxas proibitivas. Significa o quê? Que dinheiro em equity, ou capital, de fato, que não é dívida, né? Investir no capital da padaria e não investir na dívida que a padaria está tomando. Esse capital Tem que render. some. Ele não consegue render. 15% ao ano. 15% ele consegue, mas o investidor de equity ele não vai querer que a rentabilidade dele seja a mesma do título do tesouro. Afinal de contas, se for para render 15%, ele investe no tesouro. Então, fazendo as contas, esse mundo apaga. Significa que capital novo para a economia, ele entra em colapso e a gente não tem. Quando você vai para a dívida base é 15%. Mas nenhuma companhia consegue, ou quase nenhuma companhia consegue tomar a dívida muito perto da taxa básica do governo. Então, as dívidas que as companhias têm tomado são bem mais altas, o que significa que os investimentos são menores, geração de emprego menor, lucro menor, enfim. Toda a engrenagem da economia parece que entra areia. E quando você vai para pessoas físicas, aí nem se fala. No Brasil, a gente tem esse fenômeno de estar acostumado com taxas completamente exorbitantes. E eu não estou nem dizendo que está certo ou que está errado, não tem juízo de valor aqui, mas a gente está acostumado com taxas que fora do Brasil são surreais, né? De 10% ao mês para pessoa física, de 15% ao mês para pessoa física. Então, a gente já está meio que num universo que é um universo muito distinto do que o resto do mundo vê. Mas quando você vai para 15% de taxa base, o dinheiro para a pessoa física na ponta, ele fica muito mais complexo. As saídas que vão sendo encontradas para isso, e o mercado brasileiro é muito criativo, e ele é muito bem estruturado, né? A gente tem bastante tecnologia no mercado financeiro brasileiro, a gente tem... É um mercado que é muito sólido há muito tempo, com muita gente boa trabalhando. Então, é um mercado que foi descobrindo maneiras de contornar essas limitações para viabilizar que o dinheiro continue fluindo para a ponta, para financiar pessoas, empresas, etc. O próprio governo. Mas 15% de taxa básica de juros é um veneno. Não tem país que aguente, não tem sociedade que aguente isso. A gente precisa mudar. Certo, não, porque é uma situação de transe, né, que as pessoas, quem é investidor fica feliz porque está tendo uma rentabilidade extraordinária, e quem é tomador fala, bom, tem dinheiro, né, mas é um acordo ali meio precário que ele não pode prevalecer, não pode se perdurar assim por muito tempo. Agora, além disso, a gente tem visto, assim, uma vez que o mercado vem se ampliando, até aqui a gente tem visto o mercado de FDICs, principalmente apoiado em algumas locomotivas, como o crédito consignado, né, que é um crédito de maior qualidade, aquele multicedente, que tem muito Sim. varejo ali. Mas a gente está começando a ver também aparecerem muitas operações no mercado que são meio inéditas, né? Tem financiamento de bilheteria de show, né? Financiamento de influencer. Está começando a ficar meio complicado isso, né? Porque, assim, como é que já é um mercado complexo, você já explicou isso, mas esses novos segmentos de mercado, justamente por eles serem mais arriscados, eles vão ter taxas ainda maiores, né, para compensar, e a gente vai entrando num equilíbrio meio precário aí, né? Assim, você não vê isso como assim, alguns riscos potenciais aí para o mercado aí mais para frente?
Acho que a gente pode ficar 8 horas discutindo isso, Aloysio. Eu entendo a sua pergunta. A gente... Quando a economia trava, e com 15% ela, de certa forma, trava, porque é uma taxa muito alta, como eu falei, entra areia em todas as engrenagens da economia, o mercado vai buscando alternativas para financiamento. Então, financiamentos que deveriam ou poderiam ser simples, ou poderiam nem existir, porque simplesmente o lucro das companhias ou dos influencers, como você falou, etc., seria suficiente, o fluxo de caixa daqueles influencers seriam suficientes para eles fazerem frente a seus pagamentos e suas atividades. Se a gente estivesse nesse cenário, a gente nem esse outro lado que você está trazendo nem existiria. Agora, a partir do momento que você tem bons instrumentos sólidos, confiáveis de financiamento de pequenas empresas, eu vou usar o exemplo do influencer porque é um exemplo inusitado, né? Eu não lembro qual outro que você falou As dessas bilheterias de shows. bilheterias de shows, etc. Se você tiver um instrumento que você consiga de fato travar os fluxos, tem a tecnologia para garantir que o dinheiro que está entrando na bilheteria do show de fato vai ser usado para pagar aquele financiamento, etc. Enfim, se for uma coisa confiável, o que, digamos, 10 anos atrás não era, porque a gente não tinha tecnologia, tinha tecnologia, mas ela não era implementada para isso, hoje a gente consegue fazer isso. Então, se você tiver isso tudo muito bem travado, estruturado, etc., é mais uma maneira de você trazer dinheiro para a economia. E o instrumento, que é o instrumento que permite esse tipo de criatividade e de amarras, etc., no mercado de crédito, é o FDIC. Por outro lado, isso pode abrir uma brecha, e acho que é disso que você estava falando, para que os FDICs possam ser um saco de gato onde você põe qualquer coisa. E o investidor final, ele tem aquilo de uma certa forma opaco para análise dele, afinal de contas é muito complexo, são muitas transações, etc. Vamos supor que a gente esteja falando de bilheterias de shows. Você está num FDIC que lida com bilheterias de shows pelo país todo. O investidor final, ele precisa acreditar que aquelas coisas, aqueles números todos são confiáveis e estão acontecendo. Se você tratar o FDIC como um potencial saco de gato, e é claro que gestores, administradores mal intencionados podem fazer isso, aí sim a gente tem um problema. A gente viu esse problema nos FIPs, né, que, como eu falei, é o primo-irmão do FDIC no mercado de equities, durante ali a Operação Lava Jato, numa daqueles desdobramentos da Lava Jato. A gente viu muitos FIPs sendo veículos para operações que não eram operações muito ortodoxas, digamos assim. Então, isso poderia acontecer com FDICs. Reforço o meu ponto. É fundamental que os investidores, os alocadores de capital, saibam exatamente com quem eles estão deixando dinheiro, ou em que tipo de ativo o dinheiro está sendo investido, etc. Agora, e a gente não está aqui criticando o instrumento, né? Está entendendo, explicando um pouco melhor como é que assim, são as complexidades dele, né? E os próprios bancos, a gente tem percebido que eles mesmos vêm usando mais os FDICs como um instrumento acessório para eles fazerem algumas operações de crédito, porque se eles fizessem diretamente como um crédito bancário, eles iam ter um custo maior, porque iam ter que alocar capital Sim. e tudo mais. E a gente está percebendo que algumas vezes eles mesmos procuram as gestoras, falam, faz um FDIC aí, eu compro uma parte dessa dívida. Isso já está acontecendo com vocês também? Vocês têm esse tipo de consulta de instituições financeiras? Sim. Como é que está sendo isso? Eu dou um exemplo simples. Bom, nada é simples nesse mercado, né? Mas os FDICs, geralmente, eles têm tipos de cota. Eu vou simplificar aqui para que essa informação seja acessível. Você tem o mesmo FDIC, o mesmo fundo. FDIC é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, né? Então, é um fundo que investe em dívidas de pessoas físicas, jurídicas, etc. O investidor ele pode comprar desde uma cota que tem uma rentabilidade um pouco menor e um risco menor, até uma cota que tem um risco muito maior e uma rentabilidade que também potencialmente é muito maior. Por outro lado, como o risco é maior, ela pode ter uma rentabilidade muito menor. A gente vê, por exemplo, tesourarias de bancos, de grandes bancos, alocando capital em cotas, especialmente dessas mais seguras dos FDICs. As cotas sêniores. As cotas sêniores, nesse caso.
Então, a gente vê esse fenômeno, as tesourarias de banco passaram a ser um comprador desse tipo de ativo. Então, assim, não é nem que o banco pediu para a gente desenvolver um FDIC específico para eles. Isso poderia até acontecer, mas a gente vê os bancos comprando de casas que, obviamente, eles conhecem, etc. e tal. Então, o FDIC ele não necessariamente é um grande competidor do banco. Talvez seja uma simbiose, uma coisa complementar nesse trabalho de alocar capital onde os bancos eventualmente não querem ou não conseguem alocar. Porque como a gente tem um oligopólio bancário, a gente tem um grupo muito pequeno de bancos que detém quase todo o crédito brasileiro, não é esperado que esses bancos vão sujar a bota de barro para ir para o interior do interior, para conversar com um pequeno varejista, etc., porque tem muito mais dinheiro para ganhar em grandes centros, em grandes empresas, etc. Eu acho que isso é natural, né? Isso não é uma crítica aos bancos, isso é uma opinião, uma visão factual do sistema. E é uma decisão inteligente para eles também, porque é um crédito que eles põem na carteira sem ter o custo que eles teriam se eles fossem fazer o crédito diretamente, né? Comprar a cota sênior? Comprando a cota sênior, ele vai ter um custo muito menor do que se ele fosse dar crédito diretamente para o tomador, né? Sim, porque quem vai dar o crédito vai ser um FDIC, e aí o FDIC parece uma entidade etérea, né? Mas o FDIC é um fundo, e por trás desse fundo tem um monte de gente trabalhando. Então, por exemplo, quando a gente pensa num FDIC multicedente, multisacado, esses jargões, eles são um pouco irritantes às vezes, né? Mas são os FDICs que emprestam dinheiro para pequenas e médias empresas. Em linhas gerais é isso. E aí o fundo tem uma cesta de papéis de vários emissores. De vários emissores, de várias empresas. Então, de fato, o escritório de contabilidade da cidade X, o supermercado da cidade Y, uma pequena fábrica na cidade Z. Você pode ter uma série de companhias que estão pegando dinheiro emprestado do FDIC e elas vão pagando de volta. Quem vai ter o trabalho de fazer relacionamento com esse supermercado, saber se, de repente, ele teve que atrasar 2 dias, mas vai pagar depois, ele precisa de uma rolagem, que é um trabalho de crédito, como é o crédito tradicional feito na história de qualquer lugar do mundo. Então, não é uma invenção de roda. Só que é um trabalho muito mais capilarizado, muito mais trabalhoso do que o trabalho que os grandes bancos têm. Pela natureza do negócio, são poucos grandes bancos que emprestam para grandes empresas. Essa capilaridade toda dá muito trabalho. Você não vai conseguir. Não faz sentido, em termos de gestão, por exemplo, para um grande banco fazer isso. Então, são sistemas complementares. É claro que os bancos da empresa grande para a empresa pequena em algum lugar você tem uma intersecção. Tem lugares que os FDICs entram e que os bancos também entram. Então, aí sim existe competição. Você diria que nessas estruturas de crédito que tem muitos emissores, hoje os FDICs fazem esse tipo de crédito, a análise, ali, a gestão, melhor do que os bancos? Não dá para dizer isso. Seria leviano dizer isso, porque vou voltar a um dos primeiros pontos que eu trouxe. Cada FDIC é um FDIC, cada equipe de FDIC é uma equipe de FDIC, etc. Então, e cada banco é um banco e assim por diante. Então, é claro que existem FDICs que têm por trás equipes muito bem estruturadas, muito sólidas, que fazem, de fato, uma análise de portfólio, uma diversificação de portfólio muito consistente, etc. E existem FDICs que estão na outra ponta, que fazem um trabalho menos sofisticado, digamos assim. E existem bancos que fazem trabalhos muito técnicos, muito detalhados e com muita profundidade. Existem bancos que fazem menos. Dentro de um mesmo banco, você tem equipes que fazem de uma forma ou de outra. Então, não dá para comparar os FDICs aqui, os bancos aqui. Acho que tem um pouco de tudo. Agora, certamente você vai ver equipes de FDIC que trabalham tão bem quanto boas equipes dos bancos. Assim, isso com certeza. Só que eles estão atuando em setores, em geral, diferentes. Os bancos nos maiores tomadores, os FDICs nos menores. Quando a gente fala de multicedente multisacado, né? Porque FDIC também é um universo. FDIC é aquela história. É o tipo de fundo mais versátil e mais amplo, que permite um leque mais amplo de ativos dentro da sua carteira do mercado de crédito brasileiro. Então, a gente está falando de multicedente multisacado.
que é o jargão chato, né? Mas que são financiamento de pequenas e médias empresas, simplificando. Mas você tem FDICs de crédito consignado. Então, quem vai tomar empréstimo consignado num funcionário público, por exemplo, alguém vai dar uma financeira vai dar esse empréstimo para o funcionário, depois ele vende para um FDIC e ele continua emprestando e o FDIC fica como um armazém desses empréstimos todos que vão sendo tomados. Você tem FDIC do setor imobiliário. A gente tem, por exemplo, um FDIC que financia construtoras e incorporadoras para desenvolvimento imobiliário. Essa é uma próxima onda aí, né? Sim, sim. Então, em linhas gerais, né? Tudo em linhas gerais, porque se a gente for entrar nas especificidades, a gente vai virar uma conversa muito técnica, mas uma empresa dá o crédito para uma construtora que vai construir, por exemplo, um prédio residencial em Moema, em São Paulo, e ela vende esse crédito para um FDIC. E o FDIC compra e fica com as rentabilidades e com os pagamentos todos que vão ser feitos pela incorporadora ou pela construtora para o fundo. Você tem FDIC de financiamento de médicos, por exemplo. Os médicos... um exemplo existe, mas também é mais um desses exemplos inusitados, né? Você vai pagar um médico em 12 vezes no cartão de crédito. Essas 12 vezes podem ser antecipadas para o médico e quem fica com o recebimento futuro é o FDIC. Você tem financiamento estudantil. Então, no final das contas, o FDIC empresta dinheiro para um estudante e ele vai, ao longo do tempo, devolvendo. Ele estuda, ele tem qualificação, ele consegue um emprego e ele vai pagando de volta para o FDIC. Então, assim, o universo dos FDICs é muito amplo, né? A gente consegue falar pontualmente de alguns, mas ele é muito, muito amplo. Você já faz em alguns, você falou que faz já de construtoras, já, e esses outros que você citou, vocês fazem ou pensam em fazer também? Pensamos em fazer, a gente analisa. Esse universo é muito amplo, né? Então, a gente faz análises, mas também voltando para um dos nossos pontos, uma das questões-chave que você trouxe, e te agradeço por isso, a gente para entrar, vamos supor que a gente vai falar de financiamento estudantil. Para entrar, de fato, no mundo do financiamento estudantil, a gente precisa se aprofundar muito naquilo, entender muito daquele setor, entender muito como os parceiros funcionam, fazer uma parceria que potencialmente vai ser duradoura, aí sim começar a testar as águas, etc. Então, a gente sempre está olhando para muita coisa, mas as coisas, quando começam muito pequenininhas e a gente vai colocando tijolinhos muito sólidos, mas a gente não coloca a maior quantidade de tijolos desde o primeiro momento. Então, a gente está olhando, por exemplo, financiamento estudantil, a gente está olhando o financiamento de equipamentos médicos, por exemplo. A gente montou com esse espírito que eu te falei, um pequeno fundo de precatórios, um FDIC de precatórios. A gente montou uma parceria para o setor imobiliário, que é uma parceria nossa com a Raio Capital, que é um grupo de pessoas super especializadas no setor imobiliário. Eles identificam as oportunidades. A gente tem um comitê interno, discute, etc. E depois a gente define se o FDIC vai ou não emprestar dinheiro para aquela incorporadora ou construtora. Então, que foi um FDIC que começou com, se não me falha a memória, 5 milhões, foi para 10, deve terminar esse ano mais próximo de 50. Então, assim, é um crescimento. E esse crescimento espera-se que seja consistente ao longo do tempo e que esse fundo vá crescendo bastante. Então, a gente está olhando para uma série deles. Ainda hoje, os setores que a gente mais aloca capital são os setores de multi-agente multi-sacado, que são as pequenas e médias empresas, e crédito consignado, que são os maiores setores do Brasil, né? Assim, são os maiores setores de alocação de capital de FDIC no Brasil hoje. Um elemento que você citou aqui que ajudou a constituir esse alinhamento dos astros aqui para o mercado aí andando é a coisa ali do benefício para o investidor, né? De postergar pagamento ali de impostos, né? A gente está aí na divisa da reforma tributária, né? E uma das coisas que a reforma tributária vai trazer é aquela história do split de pagamentos, que, entre outras coisas, significa que você pagará o imposto antes, né? E não depois, como muita gente faz hoje. E que implicações pode ter isso para a indústria de FDIC, Ricardo? Olha, Luísio, meu sobrenome é Profeta, mas tem umas coisas que eu não consigo saber.
em primeiro lugar, né, a gente não sabe ainda o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, porque isso já foi e voltou tantas vezes que eu tenho até medo de deixar gravado num podcast uma opinião sobre cravando o que vai acontecer para não virar meme depois. Dizem que aqui até o passado O passado é incerto, né? Certo. Mas eu acho o seguinte, os FDICs sempre foram bons ativos. As cotas de FDIC sempre foram bons ativos. Os FDICs sempre tiveram um papel no financiamento de pessoas e empresas no Brasil, pessoas físicas ou jurídicas. E isso veio crescendo e esse leque foi se ampliando até o ponto em que hoje, como a gente falou, tem tesouraria de grandes bancos comprando cota sênior de FDIC. Assim, é um sistema já que é difícil não dizer que está integrado. Então, ele já cresceu, já se pôs como mainstream, sabe? Encontrou seu lugar nesse já encontrou seu lugar e tem crescido vertiginosamente. Aonde que eu não consigo fazer uma profecia, mas eu consigo dar minha opinião. Eu acho que um dos fatores que fez esse rompimento de crescimento que a gente viu nos últimos anos foi a questão desse benefício fiscal do imposto postergado. Eu não acho que se o FDIC perder isso hoje, agora que a gente rompeu essa barreira, que as coisas voltem. Por quê? Hoje você tem alocadores de capital que anteriormente não se davam ao trabalho de analisar a FDIC ou de entender como funcionava a indústria, os fundos, etc., que agora fazem isso. Você tem investidores que não queriam nem ouvir falar de FDIC porque não precisava, dava muito trabalho, era um risco que você não conseguia entender, que agora entendem, que agora estão melhor educados, etc. Isso já aconteceu. Você tem um universo de gestores, de consultorias de investimento, etc., que já está posto, que já trabalha com isso, que já conseguiu ganhar credibilidade. Então, isso não volta para dentro da caixa. Eu acho que isso tudo... isso foi importante para ter esse rompimento, mas eu acho que agora que essa situação está posta, é óbvio que piora, né? É óbvio que o apetite dos investidores, se o fundo perde o benefício, ele piora, porque você vai ter uma condição um pouco pior. Mas eu acho que isso não vai deixar de fazer essa indústria continuar crescendo consistentemente por muito tempo, para se tornar uma das principais indústrias, talvez a principal indústria de crédito do Brasil. Joia. Ricardo, a gente entrou em alguns assuntos aqui que você falou assim, olha, só isso aqui dá para falar algumas horas, né? Como a gente não tem muitas horas hoje, né, vou deixar já aberto o convite aqui para a gente voltar a falar, né, outras vezes, porque assim, o mercado, a dimensão que ele atingiu já está aí, só o de FDIC já está para cima de 800 bilhões, né? Sim. O pessoal está falando que daqui a pouco chega aí 1 trilhão. Então, enfim, tem só os casos em que você disse de setores novos que vocês estão entrando ali, vão ter muito assunto para a gente voltar. Então, queria hoje te agradecer muito por ter estado aqui e dividido as suas impressões com a gente. Aloysio, eu agradeço muito pela oportunidade que você me abriu. Agradeço muito aos espectadores que estão gastando um tempo aqui olhando a nossa conversa. Você sabe como eu admiro o seu trabalho, então, se isso for de fato um convite, ele já está aceito. Eu vou ter o maior prazer em voltar para a gente conversar sobre os assuntos que você quiser e achar pertinentes. Tá certo, muito obrigado. Você, nosso amigo, nossa amiga do Crédito Privado 360, obrigado por ter estado conosco. Assistir esse e outros conteúdos, volte ao nosso site creditoprivado.inf.br. Até a próxima.